A marca da besta é um conceito central e profundamente intrigante no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Para entender plenamente este conceito, é essencial explorar as passagens bíblicas que mencionam a marca, analisar seus significados e considerar as várias interpretações teológicas que surgiram ao longo da história. O conceito da marca da besta é introduzido no Apocalipse 13, 16, 18. Também faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Este trecho é crucial para a compreensão da marca da besta. Ele descreve uma imposição universal, onde todos, independentemente de sua condição social, são obrigados a portar uma marca específica na mão direita ou na testa. Esta marca é essencial para participar da economia, pois sem ela ninguém pode comprar ou vender. Este detalhe já introduz um aspecto de controle e coerção, sugerindo que a marca não é apenas um símbolo, mas um mecanismo de dominação. O versículo também menciona que a marca é associada ao nome da besta ou ao número do seu nome, que é 666. Esse número tem sido objeto de intensa especulação e debate teológico. O número 666, identificado como o número de um homem, levou muitos estudiosos a buscar interpretações que ligassem essa cifra a figuras históricas ou futuras que poderiam personificar o mal absoluto descrito no Apocalipse. A interpretação tradicionalmente aceita entre muitos estudiosos bíblicos é que o número 666 poderia ser uma referência cifrada ao imperador romano Nero. Usando a gematria, um método hebraico de atribuir valores numéricos a letras, o nome Nero César pode ser traduzido para 666. Esta interpretação sugere que o autor do Apocalipse, João, estava comentando sobre a perseguição dos cristãos sob Nero, codificando sua mensagem para evitar represálias. Contudo, esta é apenas uma das muitas interpretações. Além do significado numérico, a marca da besta tem sido vista como um símbolo de lealdade e submissão ao anticristo, uma figura profética que se opõe a Cristo e ao reino de Deus. No contexto apocalíptico, a marca representa uma escolha. Aqueles que a aceitam estão se alinhando com o poder maligno e corrupto da besta, enquanto aqueles que a rejeitam são fiéis a Deus, mas enfrentam perseguição e dificuldades, inclusive a impossibilidade de participar da economia normal. O Apocalipse 14, 9, 11 reforça a gravidade de aceitar a marca. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem repouso algum dia e noite os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Este versículo adiciona uma dimensão espiritual e escatológica à questão da marca. Aceitar a marca não é apenas uma escolha econômica ou social, mas uma decisão que tem consequências eternas, representando a adoração da besta e a rejeição de Deus. Aqueles que aceitam a marca enfrentam a ira divina e tormento eterno, o que destaca a seriedade desta escolha no contexto da fé cristã. Historicamente, a interpretação da marca da besta variou amplamente. Durante a Reforma Protestante, muitos reformadores como Martinho Lutero e João Calvino identificaram o papado como a besta
e a marca como símbolos das práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana que eles consideravam corruptas. Para eles, a marca representava a lealdade a um sistema religioso que se opunha ao verdadeiro Evangelho de Cristo. No século XX, com o advento da tecnologia moderna, novas interpretações surgiram. Alguns teólogos e estudiosos sugeriram que a marca da besta poderia ser um microchip implantado sob a pele, ou um sistema global de identificação digital que controlasse a capacidade das pessoas de comprar e vender. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Esta interpretação se baseia na ideia de que a tecnologia poderia ser usada para monitorar e controlar a população, alinhando-se com a descrição bíblica de um sistema opressivo e universal. Além disso, interpretações contemporâneas também consideram a marca da besta no contexto de movimentos políticos e econômicos globais. Por exemplo, alguns veem a marca como uma metáfora para sistemas totalitários que exigem conformidade absoluta e punem aqueles que resistem. Nesse sentido, a marca da besta pode ser entendida como qualquer ideologia ou regime que exige adoração e lealdade incondicionais, substituindo a devoção a Deus. Uma visão mais espiritualizada da marca sugere que ela representa a influência do pecado e da rebelião contra Deus na vida das pessoas. De acordo com esta interpretação, a marca não é necessariamente um símbolo físico, mas um estado de espírito e coração que se manifesta em ações e lealdades. Aqueles que aceitam a marca da besta estão essencialmente entregando suas vidas ao pecado e à oposição a Deus, enquanto aqueles que recusam a marca buscam viver de acordo com os princípios divinos. A marca da besta também é contrastada com o selo de Deus, mencionado em Apocalipse 7:3 e 14:1, onde os servos de Deus são selados na testa. Este selo representa a proteção divina e a identificação daqueles que pertencem a Deus. A dualidade entre a marca da besta e o selo de Deus reforça a ideia de uma escolha espiritual fundamental que cada indivíduo deve fazer. Em resumo, a marca da besta é um conceito complexo e multifacetado que tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo da história. Baseado nas passagens bíblicas,
Especialmente no livro de Apocalipse, a marca é vista como um símbolo de lealdade ao poder maligno representado pela besta, com profundas implicações espirituais e eternas. O número 666, associado à marca, tem gerado numerosas especulações, desde referências históricas específicas até interpretações mais simbólicas e espirituais. Independentemente da interpretação específica, a marca da besta serve como um poderoso aviso sobre a importância da fidelidade a Deus e a rejeição dos sistemas e poderes que se opõem a ele. Se você deseja receber conteúdo inspirador e reflexivo sobre temas espirituais e bíblicos, inscreva-se agora no nosso canal. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada de crescimento espiritual. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós. Os sinais proféticos mencionados na Bíblia têm sido objeto de intenso debate e análise ao longo dos séculos. Muitos acreditam que estamos vivendo em uma era em que esses sinais estão se tornando cada vez mais evidentes, indicando a proximidade dos tempos finais, conforme descrito nas Escrituras. A marca da besta, um conceito central no livro do Apocalipse, é um dos elementos mais discutidos dentro desse contexto. Vamos explorar como os eventos atuais podem ser vistos à luz dessas profecias bíblicas e como as crises econômicas, políticas e sociais podem estar interligadas com os sinais do fim dos tempos. O livro do Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, é uma fonte primária de informações sobre os eventos finais do mundo. A marca da besta, especificamente mencionada em Apocalipse 13, 16, 18, é descrita como um sinal na mão direita ou na testa que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, serão obrigados a receber. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Essa passagem tem gerado inúmeras interpretações e especulações sobre sua natureza e significado. Nos dias de hoje, vemos uma crescente preocupação com o controle econômico e a vigilância global. A tecnologia moderna, especialmente com o avanço da inteligência artificial, sistemas de pagamento digital e a coleta de dados em massa, poderia ser vista como um precursor da marca da besta. A capacidade de rastrear e controlar transações financeiras é maior do que nunca, o que leva alguns a especular que essas inovações tecnológicas poderiam ser usadas para implementar um sistema semelhante ao descrito no Apocalipse. A imposição de um sistema de pagamento digital que exclua aqueles que não aceitam uma certa forma de identificação pode ser vista como um paralelo moderno para a profecia bíblica. Além disso, as crises econômicas globais contribuem para a sensação de que estamos nos aproximando dos tempos finais. A volatilidade dos mercados financeiros, a crescente desigualdade de riqueza e a instabilidade econômica em várias partes do mundo são frequentemente interpretadas como sinais de um colapso iminente. A Bíblia fala de um período de grande tribulação econômica, onde a escassez e a fome serão prevalentes. Em Apocalipse 6:6, lemos sobre uma voz no meio dos 4 seres viventes que diz: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este versículo sugere uma inflação extrema e a valorização de produtos básicos, o que ressoa com os temores modernos de hiperinflação e colapso econômico. Politicamente, o mundo também parece estar se movendo em uma direção que poderia ser considerada profética. A ascensão de líderes autoritários, a polarização política e os conflitos internacionais contribuem para um ambiente de instabilidade global. Em Mateus 24, 6, 7, Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. Esses conflitos e tensões são vistos como sinais dos últimos dias.
A crescente desconfiança entre as nações, o aumento do nacionalismo e as divisões internas dentro dos países podem ser interpretados como uma preparação para os eventos proféticos descritos na Bíblia. Socialmente, a moralidade e os valores estão mudando de formas que alguns veem como cumprimentos das profecias bíblicas. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo escreve sobre os últimos dias, dizendo que haverá tempos difíceis, onde os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta descrição parece refletir muitas das mudanças sociais e culturais que estamos vendo hoje. A quebra dos valores tradicionais, o aumento da criminalidade, a desintegração das famílias e a glorificação do comportamento egoísta e imoral são vistos por muitos como um sinal de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. A pandemia de Covid-19 também trouxe um foco renovado para as profecias bíblicas. Em Lucas 21:11, Jesus fala sobre pestes em vários lugares, algo que muitos cristãos associaram à recente pandemia global. A crise de saúde trouxe à tona a fragilidade da humanidade e a vulnerabilidade das nossas sociedades modernas. A resposta global à pandemia, incluindo quarentenas, fechamento de fronteiras e a corrida por vacinas, destacou como rapidamente o mundo pode mudar e como as liberdades individuais podem ser restringidas em nome da saúde pública. Para alguns, isso serve como um alerta sobre como um sistema global de controle poderia ser implementado rapidamente, se necessário. As questões climáticas também têm sido vistas à luz das profecias bíblicas. Eventos climáticos extremos, como incêndios florestais, inundações e furacões, são interpretados por alguns como sinais do fim dos tempos. Em Mateus 24:7-8, Jesus fala sobre terremotos em vários lugares e sobre esses eventos sendo o princípio das dores. A mudança climática e a degradação ambiental são vistas por alguns como uma manifestação desses sinais, indicando que a Terra está gemendo sob o peso do pecado humano e que a criação está à espera de sua redenção. Em suma, as crises econômicas, políticas e sociais atuais podem ser vistas como interligadas com os sinais do fim dos tempos descritos na Bíblia. A tecnologia de vigilância e controle financeiro pode ser um precursor da marca da besta, enquanto a instabilidade econômica global, os conflitos políticos e as mudanças sociais e morais refletem as descrições bíblicas dos últimos dias. A pandemia de Covid-19 e os eventos climáticos extremos reforçam a percepção de que estamos vivendo em tempos proféticos. Para muitos cristãos, esses eventos servem como um chamado à vigilância espiritual e à preparação para o retorno de Cristo, conforme predito nas Escrituras. A relação entre tecnologia e a marca da besta é um tema que desperta grande interesse e preocupação entre muitos cristãos. A Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, descreve a marca da besta como um símbolo que será imposto a todos, sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. À luz dos avanços tecnológicos modernos, muitos especulam que estamos mais próximos do que nunca de ver essas profecias se concretizarem. O Apocalipse 13:16-18 diz: "Também faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja dado um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome." Aqui há sabedoria.
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esta passagem sugere um sistema econômico e de controle social que seria universalmente imposto. Com o avanço da tecnologia, essa ideia não parece tão distante da realidade. A tecnologia moderna, especialmente no campo da identificação digital e dos microchips, tem evoluído a ponto de permitir um controle sem precedentes sobre as atividades econômicas e sociais das pessoas. Os microchips implantáveis, por exemplo, já são uma realidade. Pequenos dispositivos do tamanho de um grão de arroz podem ser inseridos sob a pele e usados para armazenar informações pessoais, médicas e financeiras. Em alguns países, esses chips são usados como uma forma conveniente de pagamento, substituindo cartões de crédito e dinheiro. Isso levanta a questão de até que ponto essa tecnologia poderia ser utilizada para implementar um sistema como o descrito no Apocalipse. Outra forma de tecnologia que poderia estar alinhada com a ideia da marca da besta é a identificação digital. Muitos governos ao redor do mundo estão implementando sistemas de identificação digital que visam unificar todas as informações de um cidadão em um único banco de dados. Esses sistemas podem incluir dados biométricos, como impressões digitais e reconhecimento facial, e são apresentados como uma forma de aumentar a segurança e a eficiência administrativa. No entanto, críticos argumentam que esses sistemas também podem ser usados para vigilância em massa e controle social. A discussão sobre privacidade e controle governamental está no cerne dos debates sobre tecnologia e a marca da besta. À medida que a tecnologia de vigilância avança, as preocupações com a privacidade aumentam. As câmeras de segurança, os sistemas de reconhecimento facial e a coleta de dados em massa pelas empresas de tecnologia e pelos governos são vistos por muitos como uma ameaça às liberdades individuais. A capacidade de monitorar e registrar praticamente todas as atividades de uma pessoa levanta preocupações sobre como essas informações podem ser usadas. Alguns temem que essas tecnologias possam ser utilizadas para controlar a população, restringindo a liberdade de movimento e expressão. O uso de tecnologia para controle econômico também é um ponto crucial nesse debate. As criptomoedas e as tecnologias de blockchain, por exemplo, oferecem a promessa de um sistema financeiro descentralizado, mas também levantam questões sobre como poderiam ser regulamentadas e controladas. Alguns países já estão explorando a criação de moedas digitais controladas pelo Estado, o que poderia facilitar a implementação de um sistema econômico centralizado, onde todas as transações são monitoradas e controladas por um governo ou uma entidade central. Este cenário se aproxima da descrição bíblica, onde, sem a marca, ninguém poderá comprar ou vender. Outro aspecto a considerar é a integração de diferentes tecnologias em um sistema unificado de controle. A Internet das Coisas, IoT, por exemplo, conecta dispositivos em uma rede que permite a troca constante de informações. Desde geladeiras que fazem pedidos automáticos de supermercado até carros autônomos, a IoT promete tornar a vida mais conveniente. No entanto, a coleta e o compartilhamento contínuos de dados por esses dispositivos também criam oportunidades para vigilância e controle. Se todos os dispositivos que usamos estão conectados e compartilhando informações, torna-se muito mais fácil monitorar e influenciar nossas atividades diárias. A inteligência artificial, IA, também desempenha um papel significativo nessa discussão. Algoritmos de IA podem analisar grandes volumes de dados para identificar padrões e fazer previsões. No contexto de vigilância, isso significa que comportamentos suspeitos podem ser identificados e monitorados em tempo real.
Empresas de tecnologia já utilizam IA para monitorar atividades online e offline, e governos estão adotando essas tecnologias para fins de segurança nacional. A capacidade de prever e influenciar o comportamento humano é uma ferramenta poderosa que poderia ser usada para impor conformidade e suprimir dissidência. A ideia de um governo global que utiliza a tecnologia para controlar a população é uma preocupação presente em muitas interpretações das profecias bíblicas. A Bíblia menciona a vinda de um líder mundial que terá autoridade sobre todas as nações. Em Apocalipse 13:7 lemos: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, língua e nação." A capacidade de um único líder ou governo controlar uma população global parece mais plausível hoje com as tecnologias de comunicação e vigilância disponíveis. Há também debates éticos sobre o uso da tecnologia de vigilância e controle. A tensão entre segurança e privacidade é um tema recorrente. De um lado, há argumentos de que a vigilância é necessária para proteger a sociedade contra crimes e terrorismo. Do outro lado, há preocupações de que a perda de privacidade leva a um estado de vigilância constante, onde a liberdade individual é sacrificada em nome da segurança. As políticas que permitem a coleta e o monitoramento de dados pessoais são frequentemente justificadas como medidas de segurança, mas a falta de transparência e supervisão sobre como essas informações são usadas pode levar a abusos de poder. Em conclusão, a interseção entre tecnologia e a marca da besta é um tópico que ressoa profundamente com os tempos atuais. Os avanços tecnológicos oferecem um vislumbre de como um sistema de controle global poderia ser implementado, refletindo as descrições bíblicas de um futuro onde a compra e venda são reguladas por um símbolo imposto a todos. Os microchips, os sistemas de identificação digital e as tecnologias de vigilância são todas possíveis formas que a marca poderia assumir nos tempos modernos. À medida que a tecnologia continua a avançar, os debates sobre privacidade, controle governamental e vigilância se tornam cada vez mais relevantes. Para muitos, esses desenvolvimentos são vistos como sinais de que estamos nos aproximando dos tempos profetizados na Bíblia, servindo como um alerta para estar vigilante e preparado para o que está por vir. Se você deseja receber conteúdo inspirador e reflexivo sobre temas espirituais e bíblicos, inscreva-se agora no nosso canal. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada de crescimento espiritual. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós. A marca da besta, descrita no livro do Apocalipse, é um dos conceitos mais discutidos e debatidos entre os cristãos ao longo dos séculos. À medida que se aproximam os tempos finais, conforme descrito nas Escrituras, a Bíblia oferece advertências e conselhos específicos para os fiéis sobre como se preparar espiritualmente e moralmente. A vigilância espiritual e moral é crucial em tempos de incerteza, e a forma como as pessoas percebem e reagem aos sinais dos tempos varia significativamente. A Bíblia é clara sobre a necessidade de estar preparado para os tempos finais. Em Mateus 24, 42, 44, Jesus adverte: "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que não pensais." Este trecho enfatiza a importância da vigilância contínua e da prontidão espiritual. A preparação para os tempos finais não é apenas uma questão de estar ciente dos sinais, mas também de viver uma vida que reflete a fé e a obediência a Deus. Outra passagem significativa é encontrada em 1 Pedro 4, 7 e 8,
Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Acima de tudo, porém, tende intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Este conselho destaca duas ações cruciais: sobriedade e vigilância em oração. A sobriedade aqui não se refere apenas à abstinência de substâncias, mas a uma vida vivida com clareza de propósito e discernimento espiritual. A oração constante é vital para manter uma conexão próxima com Deus, buscando sua orientação e fortalecimento em tempos difíceis. A Bíblia também enfatiza a importância de resistir às tentações e influências malignas que se intensificarão nos últimos dias. Em Efésios 6:11-12, Paulo exorta os crentes a vestir toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Ele descreve a luta espiritual como uma batalha não contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Vestir a armadura de Deus envolve adotar práticas espirituais como a verdade, a justiça, a prontidão do Evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. A vigilância espiritual e moral é crucial, não apenas para resistir às influências malignas, mas também para discernir os tempos e agir de acordo. Em Lucas 21:36, Jesus adverte: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esta vigilância envolve um estado de alerta constante e uma vida de oração, buscando não apenas a proteção, mas também a sabedoria e a força para enfrentar os desafios dos últimos dias. Em tempos de incerteza, é fácil cair na complacência ou no desespero. A Bíblia oferece inúmeros exemplos de como as pessoas reagem aos sinais dos tempos. Algumas são vigilantes e permanecem firmes em sua fé, enquanto outras são apanhadas de surpresa ou se deixam enganar por falsos ensinamentos. Em Mateus 25:1-13, Jesus conta a parábola das 10 virgens que esperavam a chegada do noivo. 5 delas eram prudentes e levaram azeite extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram insensatas e não levaram azeite suficiente. Quando o noivo chegou, as insensatas estavam despreparadas e foram excluídas da festa. Esta parábola ilustra a importância de estar preparado e vigilante, pois a chegada de Cristo pode ser repentina e inesperada. A reação das pessoas aos sinais dos tempos pode variar amplamente. Alguns cristãos estão profundamente atentos aos eventos globais, procurando correlacioná-los com as profecias bíblicas. Eles participam de estudos bíblicos, conferências e grupos de oração, buscando fortalecer sua fé e preparar-se espiritualmente. Outros, no entanto, podem ser menos vigilantes, ocupados com as preocupações e distrações da vida diária, e podem não perceber a importância dos eventos que ocorrem ao seu redor. Um exemplo contemporâneo de vigilância espiritual pode ser visto em movimentos de oração e avivamento que surgem em resposta a crises globais. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, muitos cristãos se voltaram mais intensamente para a oração, buscando consolo e direção divina. Igrejas e grupos de fé organizaram vigílias de oração online, reuniões de estudo bíblico e campanhas de ajuda comunitária. Este aumento na atividade espiritual reflete um reconhecimento dos tempos incertos e um desejo de buscar a proteção e a orientação de Deus. Por outro lado, há aqueles que, mesmo em face de sinais claros, continuam indiferentes ou céticos. A sociedade moderna, com seu ritmo acelerado e foco na gratificação imediata, muitas vezes desvia a atenção das questões espirituais. A tecnologia e o entretenimento podem se tornar distrações que afastam as pessoas da reflexão profunda sobre sua fé e o estado de sua alma.
A Bíblia adverte contra essa complacência em 1 Tessalonicenses 5:2-6. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essa advertência sublinha a necessidade de permanecer alerta e sóbrio, mesmo quando o mundo ao redor parece estar em paz e segurança. A vigilância espiritual não é apenas uma questão de estar ciente dos eventos proféticos, mas também de viver uma vida que reflete os valores e ensinamentos de Cristo. Isso inclui praticar a justiça, mostrar misericórdia, amar o próximo e buscar a santidade. Em tempos de incerteza, a comunidade de fé desempenha um papel crucial. O apoio mútuo, a comunhão e o encorajamento são vitais para fortalecer a fé e a vigilância espiritual. Hebreus 10, 24-25 diz: Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Este conselho enfatiza a importância de permanecer conectado à comunidade de fé e de estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, especialmente à medida que o fim se aproxima. A vigilância espiritual e moral em tempos de incerteza também envolve a prática do discernimento. Em 1 João 4:1, somos advertidos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O discernimento espiritual é crucial para identificar falsos ensinamentos e manter a integridade da fé. À medida que os tempos finais se aproximam, haverá um aumento na disseminação de falsas doutrinas e líderes enganosos. Os fiéis são chamados a examinar tudo à luz das Escrituras e a permanecer firmes na verdade de Deus. Em conclusão, a Bíblia oferece advertências claras e conselhos práticos sobre como se preparar para os tempos finais. A importância da vigilância espiritual e moral não pode ser subestimada. Em um mundo cheio de incertezas e distrações, os fiéis são chamados a permanecer sóbrios, vigilantes e constantes em oração. A reação das pessoas aos sinais dos tempos pode variar, mas aqueles que estão atentos às advertências bíblicas e vivem suas vidas em conformidade com os ensinamentos de Cristo estarão melhor preparados para enfrentar os desafios que virão. A preparação para os tempos finais não é apenas uma questão de reconhecer os sinais, mas de viver uma vida de fé, amor e obediência a Deus, confiando em sua promessa de salvação e proteção. A marca da besta, descrita no livro do Apocalipse, suscita uma combinação de medo e fascinação. No entanto, além das advertências e profecias sobre os tempos finais, a Bíblia oferece mensagens de esperança e orientação para aqueles que acreditam nas Escrituras. A esperança e a preparação espiritual são fundamentais para enfrentar os eventos futuros profetizados, e a Bíblia fornece conselhos claros sobre como os fiéis devem se preparar, tanto espiritualmente quanto na vida em comunidade. Primeiramente, é importante entender que, apesar das profecias sombrias sobre os tempos finais, a mensagem central da Bíblia é de esperança e redenção. Em João 16:33, Jesus diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta passagem é um lembrete poderoso de que, independentemente das dificuldades que possam surgir, a vitória final pertence a Cristo.
Para os crentes, essa promessa é uma fonte de grande conforto e coragem. A confiança na vitória de Jesus sobre o mal deve inspirar os fiéis a manterem a fé e a esperança, mesmo diante das tribulações. A esperança em tempos de incerteza também é reforçada em Romanos 8,18. Pois tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo nos lembra que as dificuldades atuais são temporárias e insignificantes em comparação com a glória eterna que espera aqueles que permanecem fiéis. Essa perspectiva eterna deve motivar os crentes a perseverarem, sabendo que suas lutas têm um propósito e que uma recompensa gloriosa os aguarda. Para estar espiritualmente preparado para os eventos futuros, a Bíblia recomenda várias práticas espirituais e comportamentos. Primeiramente, a oração é fundamental. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo aconselha: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração é uma maneira de buscar a orientação e a paz de Deus, fortalecer a relação pessoal com Ele e encontrar consolo nas suas promessas. Outra prática espiritual essencial é o estudo da Bíblia. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Estudar a Bíblia regularmente ajuda os crentes a entenderem as profecias, discernirem a vontade de Deus e se prepararem espiritualmente para os desafios que virão. Além disso, o conhecimento bíblico permite que os fiéis identifiquem e resistam a falsos ensinamentos e mantenham-se firmes na verdade. A prática da vigilância espiritual é igualmente crucial. Jesus repetidamente exorta seus seguidores a serem vigilantes. Em Mateus 24, 42, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A vigilância implica estar constantemente atento aos sinais dos tempos e viver de maneira que reflete os valores e ensinamentos de Cristo. Isso inclui uma vida de integridade, amor, justiça e serviço ao próximo. Em 1 Pedro 5,8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Manter a sobriedade e a vigilância espiritual é vital para resistir às tentações e às ciladas do maligno. Fortalecer a comunidade de fé é outro aspecto essencial da preparação espiritual. Em Hebreus 10, 24, 25, lemos: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros crentes proporciona apoio mútuo, encorajamento e responsabilidade. Em tempos de incerteza, a comunidade de fé serve como um refúgio, onde os fiéis podem compartilhar suas lutas, orar uns pelos outros e crescer juntos espiritualmente. A importância de se manter informado espiritualmente também é destacada na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5, 1, 6, Paulo escreve: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos,
Não estais em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Este conselho enfatiza a necessidade de estar alerta e bem informado sobre os sinais dos tempos e as profecias bíblicas para não sermos pegos de surpresa. Em termos de comportamento, a Bíblia encoraja os fiéis a viverem de acordo com os princípios de Cristo. Isso inclui a prática do amor, como destacado em 1 Coríntios 13, onde Paulo descreve o amor como paciente, bondoso, sem inveja, sem vanglória, sem orgulho. Viver com esse tipo de amor reflete a natureza de Deus e prepara os crentes para enfrentar os desafios espirituais com graça e compaixão. A generosidade e o serviço ao próximo também são comportamentos recomendados. Em Mateus 25, 35, 40, Jesus ensina que servir aos outros é servir a Ele. Ele diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Estes atos de serviço e compaixão não apenas demonstram a fé em ação, mas também ajudam a construir e fortalecer a comunidade de fé. Em tempos de incerteza, é fácil cair no medo e na ansiedade. No entanto, a Bíblia continuamente chama os crentes a colocarem sua confiança em Deus. Em Isaías 41:10, Deus nos encoraja: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A confiança em Deus é um antídoto poderoso contra o medo e a incerteza. Saber que Deus está no controle e que Ele cuida de seus filhos oferece uma paz que transcende as circunstâncias. Finalmente, a preparação espiritual envolve uma entrega contínua a Deus. Em Romanos 12, 1, 2, Paulo exorta os crentes: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este chamado à transformação e à renovação mental é crucial para viver uma vida que agrada a Deus e estar preparado para os desafios futuros. Em conclusão, a Bíblia oferece uma rica tapeçaria de esperança e instrução para aqueles que acreditam nas profecias bíblicas. A oração, o estudo das Escrituras, a vigilância espiritual, o fortalecimento da comunidade de fé e a prática do amor e do serviço ao próximo são fundamentais para a preparação espiritual. Em tempos de incerteza, manter a esperança em Cristo e seguir seus ensinamentos oferece uma base sólida sobre a qual os crentes podem se preparar e perseverar. A confiança em Deus e a entrega contínua a Ele são elementos-chave para enfrentar os tempos finais com coragem e fé.